noite! Que emoção mais linda que a gente está sentindo aqui. Que alegria, hein? O Quem está feliz aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém! O mover do Senhor aqui neste local. A gente já pode sentir a presença dele aqui. E a gente está muito feliz mesmo nesta noite. Nossa, deu até frio na barriga, não deu? Essa semana, como que foi? Tô nem dormindo direito. Acordei 6 horas da manhã hoje. Nem precisava, não teve EBD, mesmo assim eu acordei 6 horas. E essa semana foi uma semana que marcou muito a gente vendo o mover dos irmãos aqui, vindo essa semana. Ontem foi maravilhoso, não foi? Muito. Gente, mais ou menos umas 40 pessoas, umas né? 50 pessoas aí durante a trabalhando. tarde aqui, carregando cadeira, desde as crianças até os mais velhos. Foi maravilhoso ver essa igreja à tarde alegre, rindo, e a gente aqui se divertindo, para tudo para a honra e glória do Senhor. Maravilha. Amém, queridos? Sabe uma coisa? Marcelo, pega para mim essa placa aí, por favor. Deixa eu mostrar um negócio para a igreja. Não sei quantos vão se lembrar dessa placa aqui, ó. Quem se lembra dessa placa, levanta a mão. Poucos. Vou ler para você o que está escrito nela. Lançamento da construção do novo templo. A Igreja Batista Betânia lança oficialmente a construção do novo templo no dia 24 de novembro de 2019, na comemoração dos seus 23 anos de existência, certos de que Deus há de enviar os recursos para a conclusão desta obra. Porquanto a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, Isaías 56:7, consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, Provérbios 16:3. Passou o fim desse ano, 2020, a gente não começou a obra, porque veio a pandemia. E nós ficamos por 2 anos, orando por isso, colocando diante de Deus. E em janeiro de 2022, em janeiro do ano passado, nós começamos a obra. Mesmo depois de tantos desafios, tantas palavras, às vezes até negativas, nós começamos. E quando nós começamos, eu não sei você, mas eu não imaginava que 1 ano e meio depois, a gente já estaria aqui. Vou ler de novo o texto que está aqui, ó. Consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém, queridos? Isso aqui é a glória de Deus, é a graça de Deus, é o mover de Deus. E nós estamos aqui hoje para agradecer ao Senhor. Ainda não está pronto não, né? Ainda tem outra parte para fazer para lá, mas só o fato da gente estar aqui já nos traz muita alegria. E a gente aqui está muito feliz. Se você olhar ao seu redor, já não tem mais espaço. Glória a Deus. A igreja já está cheia. Inclusive eu queria pedir, se você tem lugar no meio, agora, antes eu pedi para você sentar no canto, né? Agora estou falando, senta para o meio, deixa as beiradas livres. Se tiver lugar aí no seu, que você pode sentar para um lado, ajustar, colocar uma criança no colo, ajuda a gente nisso, porque tem muita gente, inclusive visitantes em pé. E eu tenho certeza que eles não vão ficar em pé, porque algum membro da igreja vai levantar para ele sentar, né? Eu tenho certeza disso. Mas se você puder, abra a mão aí, pega uma criança, coloca no colo, faz alguma coisa aí para a gente ajustar e a gente poder se apertar aí e todo mundo poder ficar sentado ou pelo menos mais acomodado nesse momento inicial. Hoje, com muita emoção, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome de Deus. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel de cumprir. E eu gostaria agora que você fechasse seus olhos, que vocês pudessem lembrar um pouco do que Deus fez na sua vida aqui na IBB. Às vezes você está aqui 20 anos, às vezes você está aqui tem 10 anos, às vezes você está aqui 5 anos, ou às vezes você está aqui por 1 mês.
mas com certeza Deus fez alguma coisa aqui neste local, aqui na sua vida. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e você tivesse essa oportunidade de orar e agradecer a Deus. Eu sou muito grata tudo que Deus fez na minha vida durante esses 11 anos aqui. 11 anos que a gente entrou, que eu até comentei com o pastor hoje, eu tinha 23, vai entregar a idade, não, acho que eu tinha 24 anos, né? Mais ou menos. 24 anos. Eu entrei aqui uma menina, tão novinha, sem saber direito das coisas, mas estou aqui firme e forte, porque o Senhor Deus escolheu para me poder estar aqui. E aqui eu apresentei os meus filhos, aqui Deus curou coisas que precisavam ser curadas, aqui Deus consertou, restaurou minha família, restaurou meu casamento, e com certeza Ele fez alguma coisa na sua vida também. Agora feche os seus olhos, lembra o que Deus fez aqui neste local, o que essa igreja foi importante para você, durante esse período que você está aqui com a gente. O que às vezes, gente, vocês às vezes estavam passando uma situação tão difícil, você recebeu uma palavra do Senhor que mudou a sua vida. Às vezes você aqui se batizou, se converteu aqui e batizou. Às vezes você viu esse início aqui dessa obra, lá como era antigamente. Às vezes você acompanhou tudo. Olha só quantas bênçãos o Senhor Deus fez na sua vida. Às vezes Ele curou você de alguma enfermidade, alguma doença, de algum problema que você enfrentou. E você tem essa oportunidade aqui hoje, nesse primeiro culto, de glorificar, de agradecer, de exaltar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Amém. Porque essa honra aqui não é para nós, é sim para o Senhor. Aproveita agora, fecha os seus olhos, fale com Ele: Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor Deus fez aqui na minha vida, Pai. Amém, obrigada, Senhor Deus, porque nós somos muito gratos, Pai, diante de tantas coisas, às vezes de tantos desafios, às vezes diante de tantas lutas, Pai, que nós enfrentamos. A gente era tão jovem, tão novo, Pai, quando a gente veio para cá, às vezes sem saber direito como agir, como falar, às vezes até se comportar. Mas a única certeza que a gente tinha é que nós éramos escolhidos do Senhor para estar aqui nessa igreja, Pai. E esse motivo é de alegria que eu estou aqui, Pai. Diante desse primeiro culto, essa primeira fase dessa obra, Pai. Eu venho te agradecer. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor Deus agiu aqui neste local. Mesmo às vezes a gente achando que a gente não ia conseguir, mesmo a gente achando que a gente não ia dar conta, mesmo a gente achando que o dinheiro não ia dar, mas a obra era do Senhor. O Senhor já tinha colocado no nosso coração, Pai. Não era algo nosso, mas era do Senhor, Pai. Eu venho te agradecer, Pai. Eu venho te agradecer essa igreja, Pai, que nos amou, que cuidou de nós, que nos acolheu durante esse período. O Senhor Deus colocou pessoas aqui para nos abençoar. Aqui a gente conseguiu conhecer amigos, famílias, Pai, pessoas verdadeiras, Pai. Isso é um motivo de eu agradecer, Pai. Obrigada também por aqueles que estão aqui orando, Pai. Estão aqui agradecendo, às vezes, diante de tantas coisas que o Senhor Deus fez na vida deles através dessa igreja, Pai. Obrigada, Senhor Deus. Continue abençoando as nossas vidas, Pai. Continue derramando bênçãos, derramando poder sobre este local, Pai. Que cada um aqui possa sentir a Tua presença, Pai. E que eles possam hoje, Pai querido, está aqui, Pai querido, com o coração aberto para ouvir a Tua palavra, para doar o melhor culto para o Senhor, Pai. Essa oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Meus irmãos, que grande alegria esse momento que vocês como igreja têm vivido, por esse espaço que o Senhor concedeu e que breve seja pequeno pelas conversões que surgirão aí. Parabéns, parabéns pastor Alisson, parabéns a toda a liderança, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Olá, povo bonito da Igreja Batista Betânia, finalmente chegou o grande dia. Louvado seja Deus pela vida de vocês todos, todo mundo que se empenhou, todo mundo que se dedicou para que essa data tão relevante pudesse chegar. Vocês estão de parabéns mesmo. Você, meu amigo Alisson, a gente só pode louvar a Deus, louvar ao eterno Deus pela vida, pelo dinamismo, pela sabedoria e discernimento que você tem, campeão, que você siga adiante conduzindo esse rebanho que o Senhor colocou nas tuas mãos, né? Que Deus continue abençoando vocês e meus parabéns, nossos parabéns aqui em casa pela vida e relevância dessa comunidade de fé tão importante que é a comunidade Batista Betânia. Um abraço para vocês. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Betânia. Quem está falando aqui é o pastor Douglas de Paula, pastor da Igreja Presbiteriana do Retiro. Estou passando aqui para desejar a vocês um tempo abençoado na presença de Deus. Que felicidade é ver em vocês essa conquista. E nós, como Igreja Família, também nos alegramos e regozijamos a Deus por esta conquista. Que aí vocês vivam um novo tempo de fluir no Espírito e de bênção de Deus sobre a vida de vocês. Pastor Alisson, um grande amigo, que Deus te abençoe, meu querido, e fortaleça suas mãos para esse trabalho, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Quero que você saiba que a sua vida me inspira, a mim e a minha igreja. Que Deus te abençoe e, igreja, estamos juntos na graça e na bênção do Senhor. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Betânia, a graça e a paz de Cristo. Sou o pastor Ismael, estou passando aqui para parabenizá-los por mais essa conquista, por esse passo importante na construção do novo templo. Estou aqui para me alegrar com vocês, desejando as mais ricas bênçãos a esta amada igreja, meu querido amigo pastor Alisson. Olha, que Deus os abençoe, não desistam, os desafios são grandes, mas o mesmo Deus que esteve com vocês até aqui continuará abençoando, abrindo portas, abrindo caminhos. Que Deus abençoe e celebrem a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus parabéns, fiquem com Deus. Povo bonito da Igreja Batista Betânia, queria parabenizar vocês por mais uma etapa da construção. Eu que estive pregando aí quando vocês lançaram o projeto. Fico muito feliz em saber que agora vocês já estão em etapas sendo cumpridas, executadas. Parabéns, parabéns, pastor Alisson, pela administração. Que Deus continue dando a graça para vocês aí de executarem esses passos para a construção do novo templo. Continuem firmes, perseverantes, para que a glória do Senhor seja maior ainda na segunda casa. Valeu? Deus abençoe. Estou passando aqui para dar os parabéns a toda a igreja, a toda a família aí, por mais uma etapa aí vencida da construção de vocês. E hoje é um dia especial porque é um dia da inauguração aí do novo templo. Quero aí mandar meus parabéns também para o pastor Alisson também, meu irmão, meu amigo, parceiro. Deus continue abençoando a sua vida, meu amigo. E gostaria de poder estar aí com vocês, mas infelizmente um momento não posso estar com vocês. Mas é uma alegria muito grande participar aí através desse vídeo com vocês, tá? E que vocês aí multipliquem cada vez mais para a glória de Deus, porque tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Valeu, forte abraço, beijo no coração de vocês. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, aqui quem fala é o pastor Eduardo, estou aqui do outro lado do mundo. Quero felicitar vocês nessa realização que há muito pensado, agora vocês chegaram ao princípio dela. Com certeza muitas outras coisas irão fazer. E eu quero parabenizar cada um irmão. Eu quero dizer que eu amo essa igreja, amo os irmãos, amo esse ministério e continue abençoando esse pastorzão e pastor Alisson. E que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Pastor Alisson. Essa é uma homenagem para você, que a gente preparou com muito carinho,
com a dedicação dos irmãos. E esses são os pastores que eu sei que é amigo, que é parceiro, que acompanha você, que chora, que vocês se reúnem aí durante a semana, ora junto, tomam um café junto. E eles queriam fazer parte desse momento, e eles não poderiam estar aqui. E aí a gente pensou, como que a gente poderia fazer, né? E a gente queria muito mesmo que você pudesse sentir esse apoio que você tem dos seus amigos pastores. Porque ele conhece a jornada, ele sabe qual é tão grande desafio que a gente enfrenta, né? Que você passa. E eu queria orar pela sua vida, né? Queria colocar diante do Senhor, que Deus continue abençoando você, continue te guiando aí. Porque você é um exemplo, né? Para nós aqui. É um exemplo de homem, um exemplo de pastor que caminha junto, de marido também, que lava louça, lava banheiro, troca criança, não tem essa, gente. Companheiro mesmo em todo momento, em todo desafio. E eu queria orar muito pela sua vida, tá bom? Eu vi que você ficou emocionada ali, os irmãos, não sei se vocês viram, mas para ele era muito importante ver os amigos dele que ajudou ali, né? Todo nessa caminhada. Senhor Jesus, obrigada, Senhor Deus, por este homem, Senhor Deus, por este homem que o Senhor Deus me deu primeiramente, e o que o Senhor também escolheu, Pai, para cuidar, para guiar essa igreja, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor Deus escolheu ele, o chamou, Senhor Deus, para esse ministério, Pai. Obrigada porque em todas as vezes eu vejo o empenho, a dedicação, a seriedade diante, Senhor Deus, dos compromissos dele, a forma dele agir, Senhor Deus, o brilho, Pai, que tem no olhar dele quando ele está aqui te servindo e te adorando, Pai. Eu venho te agradecer, que o Senhor Deus cuida do coração dele, preencha, Senhor Deus, o coração dele daquilo que ele necessita, Pai querido. Preenche, Senhor Deus, a vida dele da forma mais maravilhosa, Senhor Deus, que o Senhor Deus retribua o teu servo, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque ele não só é um pastor, Senhor Deus, excelente, mas sim um marido, um homem dedicado, Senhor Deus, com a nossa família, Pai. E eu te glorifico, Pai, pela vida dele, Pai. Continue dando saúde, continue dando iluminação, continue guiando ele, Pai. Que ele sempre possa, Senhor Deus, estar buscando ao Senhor quando ele estiver desanimado, às vezes quando ele estiver triste, ou então quando ele estiver com o coração apertado por alguma coisa, Pai. Fortaleça ele, que o Senhor Deus possa estar guiando ele, Pai. Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E o primeiro homenagem também foi para a nossa igreja, né? Quer falar um pouquinho da homenagem da igreja? Com certeza. A gente preparou algo também muito especial para representar. A gente queria dar para todo mundo, mas tem uma equipe, uma galera, uma turma da igreja que talvez nesse momento específico não esteja fazendo com as mãos tanto que eles já fizeram lá atrás, mas são os nossos exemplos de vida. E eu queria chamar, eu sei que vai ficar apertado, mas a gente quer chamar todos os irmãos da nossa igreja que tem mais de 20 anos de IBB. Então, se você tem mais de 20 anos de IBB, você vai vir aqui na frente. Vem cá, por favor. Vamos apertar aqui. Vamos apertar aqui. Rodrigo. Vem cá. Vamos se apertar aqui. Olha só quantas pessoas lindas. Quantas pessoas aqui que foram importantes. Ó, vai caber. Vai caber todo mundo aqui. Não sei se os irmãos perceberam, mas o vídeo que a gente colocou no primeiro de homenagem, que passaram fotos de lá atrás, né? Por quê? Porque a gente queria mostrar isso para vocês. De onde começou tudo. Lá atrás, fotos, algumas velhinhas que a gente precisou de digitalizar, algumas até em preto e branco, que mostrou o início desse trabalho, né? Desses irmãos, alguns membros fundadores,
outros não, mas que logo que chegaram, somaram e estão fazendo muito. O irmão Celestino está sentado ali pela dificuldade de locomoção, ficou sentadinho, mas a gente conhece bem, a gente sabe do valor desse homem. Quando ele chegou ali, eu fiz questão de abraçá-lo, falei com ele: o senhor é um baluarte, né? É uma coluna da nossa igreja, e nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês. Irmão Paulo, que vai fazer 99 anos. Glória a Deus, olha. Dia 18 agora, de julho, 99 anos. Eu falei para ele que não é promessa, mas ó, será que nos 100 anos a gente não está no tempo todo? Amém. Rapaz, já imaginou? Vamos ter que ralar muito, é difícil, hein? Fala, irmão Paulo. Tem um microfone para ele aqui, não? Vem cá, irmão Paulo, vem cá na frente aqui. Fala o microfone para os irmãos te ouvirem. Hoje eu estava me lembrando do irmão Celestino, à tarde, quando a gente passava ali, ele estava lá no telhado, arrumando alguma coisa, ele estava atrapalhando ali, e isso aí não era uma vez não, às vezes era várias vezes. E quantas vezes ele estava pintando essa igreja, trabalhando como pintor aqui, sabe? É uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que a igreja considera, e eu de coração considero como um irmão muito chegado, mais chegado do que um irmão. Amém. 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 Você tinha que falar daqui, ó, no microfone, para os irmãos ouvirem, entendeu? Mas, irmãos, a gente preparou uma homenagem para vocês, porque vocês são muito importantes. A gente queria poder dar o quê? Ouro. Mas assim, a gente queria dar algo muito grande, mas a recompensa é no Senhor. Amém. A recompensa vai ser lá no céu. Né? Vocês vão, né? Todos nós aqui, em nome de Jesus, nós vamos contemplar a grandeza de Deus lá no céu, quando a gente chegar lá. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: que Deus continue abençoando vocês, que continue te dando força, garra, para que vocês não desistam dessa missão, que vocês continuem aqui com a gente, firme e forte naquele novo projeto aqui, que vai ser daqui a pouquinho. Ontem o irmão Juca estava aqui com a gente, a irmã Naí, que exemplo, entendeu? Eu não posso nem citar todos os nomes aqui, mas ver a irmã Marta também ali ajudando a gente, carregando pau, madeira, segurando. Gente, é maravilhoso, muito maravilhoso. E eu gostaria que as meninas entrassem aqui. A gente tem uma lembrancinha para vocês. Sinta amado aí, todos. Felipe, pastor Felipe, ajuda ela, a Laís, pastor Rodrigo, ajuda a Yasmine. E a gente preparou uma carta para vocês também. Vamos ler. Tem uma carta comigo, tá? Já vou dar.
Faltou uma plantinha que nós vamos depois entregar para os irmãos, tá? Pode ficar tranquilo. Faltou uma só. Duas. Vamos ler a carta para vocês. Fiquem atentos. E eu vou estar lendo aí a carta para vocês, se vocês quiserem estar abrindo aí e acompanhando. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 126, 3. Nossa igreja, no dia de hoje, vive um momento histórico, onde, pela primeira vez, cultuamos ao Senhor no Templo Novo. Através dessa carta, queremos agradecer a você que por muitos anos tem dedicado a sua vida no reino de Deus, através da nossa igreja. Você já faz parte dessa história e nos falta a palavra para dizer o quanto você é importante para a nossa igreja. E além disso, é um exemplo aos mais novos. Louvamos a Deus pela sua vida e desejamos toda sorte de bênçãos a você e sua família. Muito obrigado. Amamos você, pastor Alisson. E diante, desse momento, eu gostaria de convidar os nossos pastores que estão aqui, que pudessem estar vindo aqui à frente. E a gente vai estar orando. Aqueles também que nos convidam, se tiver algum pastor aí também pode estar vindo aqui. Esse, irmãos, é um momento que nós separamos de consagração. E nós queremos consagrar este lugar ao Senhor. Nós queremos consagrar esse novo ambiente, nós queremos consagrar todos esses equipamentos, tudo aqui ao Senhor. Por isso nós estamos convidando os pastores aqui à frente. E nós vamos, com imposição de mãos, orar sobre este lugar, sobre a sua vida, sobre a igreja, pedindo ao Senhor que esteja consagrando este lugar, esta igreja, para que a gente viva em novidade de vida. Amém, queridos? Então eu queria convidar você, por favor, agora vamos fechar os nossos olhos. Feche os seus olhos onde você está, crianças também, mesmo você que está aí fora. Nós vamos orar juntos nesse momento. Pai, estamos aqui nessa noite, meu Deus, e queremos consagrar tudo isso que está acontecendo aqui a Ti, meu Deus. Nós consagramos, Senhor Deus, esse novo templo, essa primeira parte desse novo templo, Senhor Deus, nas Suas mãos, Pai. Nós consagramos todas as pessoas que estão aqui, Senhor Deus, nessa noite, em Suas mãos, Pai. Queremos consagrar tudo aquilo que foi feito aqui, Senhor Deus. Cada equipamento, Senhor Deus, cada parede, cada instrumento, Senhor Deus, cada pessoa que serviu aqui, Pai. Nós entregamos tudo em Suas mãos, Senhor Deus. Que esse ambiente, que esse lugar possa ser, Senhor Deus, assim como o antigo templo foi um lugar de salvação, foi um lugar de renovo, foi um lugar de restauração. Que esse novo templo, que essa nova etapa da nossa vida seja também, Senhor Deus, um lugar de salvação, um lugar de renovo, um lugar de restauração, Pai. Um lugar de transformação completa de nossos corações, Pai. Para aqueles que vierem nos visitar, para aqueles que estão aqui, Senhor Deus, junto com nós. Pai, nós queremos, Senhor Deus, Te agradecer nessa noite, Pai. Agradecer a Ti, Senhor Deus, e dizer que só Tu és, Senhor. Que tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos vivendo aqui nessa noite, Senhor Deus, é para a Sua glória, Senhor Deus. Pois não há outro como Tu, Senhor Deus. Só Tu és o Senhor, o Todo-Poderoso. Nós queremos adorar o Seu nome nessa noite, Pai. Consagramos nossas vidas também nessa noite a Ti, Senhor Deus. Consagramos, Senhor Deus, completamente o nosso coração a Ti, Pai. Que possamos, Senhor Deus, aproveitar esse marco, esse momento, Senhor Deus, de mudança completa na nossa igreja, para que a gente também possa mudar completamente o nosso coração, Pai, e viver completamente para Ti, Senhor Deus, e viver um novo tempo para Ti, um novo dia, um novo momento, Senhor Deus, completamente para Ti, focado para Ti, Pai. Nós pedimos e nós imploramos isso a Ti, meu Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Muito obrigado, meu Senhor, por essa noite. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por esse dia, Pai. E é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Senhor Deus,
Pai amado, Deus eterno, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo que vivemos até aqui, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, agradecer, Senhor Deus, por cada desafio que foi lançado. Nós queremos, Senhor Deus, agradecer por cada palavra que o Senhor enviou de motivação, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, agradecer pelo desprendimento, Senhor Deus, de cada irmão, de cada irmã, Senhor Deus, para que a gente pudesse estar aqui nesse dia, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por cada gota de suor, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por cada joelho que se dobrou, Senhor Deus, pedindo por esse dia, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, te louvar, te engrandecer, Senhor Deus, pela transformação que vivemos, Senhor Deus, neste período, Pai. Oh Deus, nós estamos aqui hoje, Senhor Deus, para apresentar ao Senhor a obra, Senhor Deus, das nossas mãos, mas nós sabemos, ó Deus, que a maior obra foi feita em nós, Senhor. Quanto fomos transformados, ó Deus. Quanto, Senhor Deus, o Senhor trabalhou nas nossas vidas, ó Deus, para que tudo fosse feito, Pai. Senhor, a tua grandeza, o teu cuidado, ó Deus, como foi, Senhor Deus, magnífico ver o que o Senhor fez, porque foi o Senhor quem fez através de nós, mas foi o Senhor quem fez, Pai. Senhor, nós nos assustamos quando estava tão belo, quando estava tão bom, Senhor Deus, e isso comprovou que era o Senhor quem estava à frente, que era o Senhor quem estava fazendo. Pai, como nós fomos transformados como pessoas. Nós sabemos, Senhor Deus, e já ouvimos essa noite, a igreja, Senhor Deus, somos nós, e o Senhor nos construiu. O Senhor operou em nós, Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar e entregar nas tuas mãos, consagrar ao Senhor este local. Nós queremos, Senhor Deus, dizer, Senhor Deus, que é teu, Senhor, que foi o Senhor quem fez, que foi o Senhor quem enviou o recurso, que foi o Senhor que conduziu cada homem, cada mulher, Senhor Deus, foi o Senhor quem fez. Então é teu, Senhor. Faça, Senhor Deus, aqui obras ainda maiores que foram feitas naquele templo ali atrás, Senhor. Usa, Senhor Deus, este lugar da tua forma, para que nós, Senhor Deus, sejamos mais e mais transformados, e que cada dia a gente se pareça mais contigo, Senhor Jesus. Deus, nós entregamos também cada vida que está aqui, Senhor. Nós consagramos cada vida que está aqui, Senhor Deus. Que as vidas que estão aqui sejam motivadas a fazer, Senhor Deus, para a tua glória. Que as vidas que estão aqui vejam o que o Senhor já fez e se motivem em fazer mais, Senhor. Pai, do mais novo ao mais velho, nós consagramos ao Senhor, porque nós confiamos, ó Deus, que o Senhor vai fazer da melhor forma, do melhor jeito, porque o Senhor é um Deus que tem provado isso em nossas vidas. Oh Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos e entregamos tudo nas tuas mãos, porque nós confiamos somente em ti, Senhor. É o que nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Aplauda o Senhor Jesus, querido. Glória a Deus. Obrigado, pastores. Obrigado, meus irmãos. Podem se sentar. Que Deus abençoe as suas vidas. Sabe o que é o bom da festa? Que não tem hora para acabar. Então eu vou poder pregar 1h30 e você vai ficar aí. Amém? Amém.
Brincadeira, nem tanto. Mas não tem hora para acabar mesmo, não. Não podia deixar também de destacar a importância, o valor da nossa família, que sempre nos apoiam. Meus pais, né? Meu pai está aqui hoje com a gente, veio aqui no cantinho. Meu sogro está aqui também, sempre dando apoio. Minha mãe não pôde vir porque está em outra cidade. Minha tia faz aniversário exatamente hoje. E ela foi lá para estar com ela. Não apenas eles, destaco eles porque são nossos pais, mas tem toda a nossa família, nossos avós. Há pouco tempo, no Congresso da Família, nós chorávamos aqui com um momento difícil que meu avô passava, né? Meu avô materno. E ele está lá bem, tranquilo, né? Está debilitado, lógico que está, mas está em casa, está se cuidando. E a gente louva a Deus por isso. Nossos irmãos, né? Que sempre estão com a gente, meu irmão, as irmãs da Kelly, a Cris está aqui, o Léo, sempre dando apoio, a Bianca. E a gente louva muito a Deus pela vida da nossa família, né, que em todo esse tempo está junto da gente também, comemorando, festejando e dando apoio nessas horas, né? Meu pai e meu sogro, por exemplo, levantaram algumas lajotas aqui, né, quando a gente começou aqui a levantar as paredes, estavam aqui juntos, trabalhando inclusive nesse templo, e é muito bom tê-los aqui com a gente no dia de hoje. Chegou o dia. Você lembra que eu te falei que eram 3 mensagens? Semana passada a gente falou que era logo ali. E hoje chegou o dia. É hoje. Você viu pelas redes sociais da igreja um vídeo que algumas pessoas que gravaram e mandaram para o Vaguinho dizendo: é hoje. É hoje. Chegou o grande dia. E o que a gente pode aprender hoje nas 3 mensagens que a gente separou para esse período, e nós vamos fechar hoje com a terceira, ali com aquela história de Josué. O que nós podemos aprender hoje e trazer para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa igreja, para esse tempo que Deus preparou para nós? Semana passada eu disse a vocês que nós tínhamos que tomar 3 atitudes. Renovar nossos votos com o Senhor, lembrar-nos com temor de onde Deus nos tirou e reconhecer a presença e a autoridade de Deus sobre a nossa igreja. E hoje eu quero que você abra comigo sua Bíblia, lá no livro de Josué, capítulo 6. Deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos passar por alguns versículos aí. Nós vamos tirar 3 princípios aqui que se aplicam às nossas vidas e à nossa igreja hoje. Diante dessa mudança, diante desse novo tempo, desse novo templo, 3 princípios para nós, 3 princípios para que a gente possa aplicar em nossa vida, entendendo o que Deus está fazendo e o que Ele ainda vai fazer. 3 princípios que serão base para esse momento, para esse tempo tão especial, dessa mudança que Deus está realizando na IBB. Capítulo 6 de Josué, versículos de 1 a 5 inicialmente, dizem assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vocês todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias.
7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Ore comigo. Pai, por favor, Deus, que nesse momento a Tua palavra possa ser exposta diante das nossas vidas, e o Teu Espírito, com todo o poder, autoridade e soberania, ilumine as nossas mentes e corações, a fim de que entendamos a Tua palavra e possamos aplicá-la à nossa vida e à nossa prática. Usa o Teu servo como instrumento, e apenas isso, para falar ao coração da Tua igreja, em nome de Jesus, amém, Senhor. A gente viu nas últimas semanas, que depois que Moisés entrega, a liderança para Josué, e Moisés sobe o monte, não é visto mais, Josué ele vai conduzindo o povo até esse novo tempo, esse novo momento, e então eles passam o Rio Jordão, e passando o Rio Jordão, eles chegam do outro lado, e ali eles começam a circuncidar o povo, ou seja, a consagrar o povo, renovar a aliança com Deus, e depois daquele momento, eles então partem por uma atitude agressiva, ou seja, eles tinham que conquistar aquela terra ainda. Diante deles haviam várias cidades fortificadas, dentre elas a primeira e tão forte chamada Jericó. Eu não vou, queridos, entrar nos méritos completos de todos os detalhes, porque eu quero ser um pouco mais breve hoje, mas só para você ter uma ideia, Jericó era uma cidade tão fortificada que ela tinha 2 muralhas que a cercavam por completo, e era, humanamente falando, impossível entrar naquela cidade sem que, de alguma maneira, eles abrissem os portões para eles. E a primeira lição, o primeiro princípio que eu quero trazer para as nossas vidas e para a nossa igreja hoje é este, guarda isso: nós lutamos em vitória e não pela vitória. Gravou? Vou repetir: nós lutamos em vitória, não pela vitória. Que diferença faz isso, pastor? A diferença é que nós não estamos lutando para conquistar a vitória já é nossa. Essa é a diferença. Nós não lutamos para conquistar algo, Jesus Cristo já conquistou isso e nos deu. As nossas lutas hoje são lutas em vitória, não atrás dela. O que esse povo estava vivendo aqui, querido, você precisa entender, era algo muito especial. Eram 32 quilômetros quadrados com 2 muralhas paralelas, e aqueles homens iriam lutar contra aquela cidade, um povo que não sabia guerrear, um povo que estava 40 anos no deserto, muitos deles nasceram no deserto, nunca lutaram na vida, não sabiam desembainhar uma espada, não sabiam lançar uma flecha do arco, não sabiam, e eles estavam diante de um grande desafio. Talvez, querido, você esteja aqui hoje pensando: eu estou diante de grandes desafios que eu não sei nem como fazer para vencê-los, não sei nem como começar a lutar. Esse povo também não sabia. Mas quando Deus faz algo, Ele faz de verdade. E o plano era esse: uma vez por dia, durante 6 dias, eles iriam circular a cidade uma vez. Então os soldados iam, davam uma volta na cidade de Jericó. À frente iriam 7 sacerdotes, cada um tocando uma trombeta. Depois deles viriam os sacerdotes carregando a arca da aliança. E no 7º dia, eles dariam 7 voltas. Então, os sacerdotes iriam tocar as trombetas, um som bem longo.
Em seguida, todos gritariam bem alto. E por fim, Deus faria que as muralhas viessem ao chão. E o que acontece? As muralhas caem. Eu queria que você pensasse comigo. Não tem sentido. Porque quando eles chegam aqui nessa situação, pode ser que talvez alguns deles estivessem cercando a cidade e pensando, o que a gente está fazendo? Imagina aqueles homens, talvez, e eu digo talvez porque a Bíblia não diz que eles pensavam isso, tá? Estou aqui confabulando com você, imaginando que talvez uns que tivessem menos fé, estivessem rodando aquela cidade pensando, não vai adiantar. O que faremos? Ou talvez outros, olhando para a situação que eles acabaram de passar, estavam fortalecendo uns aos outros, dizendo, acabamos de passar por um rio que parou de correr. Ele parou o rio, a gente passou em terra seca. Você acha que esse Deus que fez isso não vai nos dar essa vitória? Queridos, o que você e eu precisamos entender é que diante de situações como essa, por mais que seja impossível e às vezes até incompreensível, se Deus mandou, a gente só faz. A gente só faz. Quantos, naquela época lá atrás, quando a gente começou em 2022, diziam, será? Está na hora? Será que esse é o momento? Mas quando eu olhava para aquilo, eu dizia, está no momento, porque Deus está nesse negócio. E o que nós precisamos entender aqui, queridos, é que nós não acabamos aqui. Não parou aqui, isso aqui é só um pedaço. Nós estamos inaugurando esse pedaço sem caber todos aqui dentro. Eu sei que tem muitos visitantes que vieram prestigiar esse momento. Eu sei. Muitos talvez até de outras igrejas, mas que vieram aqui para prestigiar a família, os amigos, irmãos, e voltarão para suas igrejas depois. Mas nós sabemos, queridos, que muitos chegarão, virão, serão atraídos pela graça do Senhor, como cantamos no primeiro cântico. E por isso essa igreja precisará aumentar as suas tendas, para que então possamos receber ainda mais pessoas, para que estas possam conhecer o verdadeiro evangelho de Cristo. Pastor, como fazer isso? Da mesma forma como chegamos até aqui, lutando em vitória, não pela vitória. Nós estamos lutando em vitória, há muita coisa para fazer, meus irmãos, há muita coisa para cumprir. Deus tem um plano para a nossa igreja, Deus tem algo ainda maior para cada um de nós, Ele quer usar a sua vida. A boa notícia é que nós não entramos com dúvidas, nós entramos com a certeza de que Deus já nos garantiu a vitória. Aqui é só Jericó, mas ainda há muitas batalhas para conquistar. Não acaba aqui. Talvez você pode olhar para mim e falar assim, pastor, isso aí de repente pode ser aplicado para a igreja. Realmente para a igreja de Cristo isso pode ser aplicado, porque eu vou te dizer uma coisa, pastor, na minha vida isso não é verdade. Porque eu vou te dizer, pastor, as coisas estão acontecendo de uma forma tão terríveis na minha vida, que eu não acredito, eu não consigo ver que realmente Deus esteja me dando a vitória. Deixa eu te dizer uma coisa. Há muitas maneiras de se olhar para essas situações. Você precisa entender que vitória não significa alegria no teu tempo e não ter problemas diante do caminho. Vitória significa que enquanto você está sendo, e você está passando por tudo isso, e se nesse período todo Deus está forjando em você alguém mais parecido com Cristo, isso é vitória. A gente precisa tirar essa imagem da teologia da prosperidade da cabeça, e perceber que Deus está fazendo em nós
o seu milagre. E se Deus está trabalhando na sua vida nesse período difícil, é vitória. Porque Ele está te fazendo alguém mais parecido com Cristo. Não desista. Não desista. Porque Deus está cuidando de você. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, queridos? Segundo, avançaremos ainda mais pela fé. Nós não vamos parar aqui, nós vamos avançar ainda mais. E o segundo princípio é que nós avançaremos ainda mais pela fé. Hebreus 11:30 diz que pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. 1 João 5,4 diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nos versículos de 6 a 16, Josué instruiu os soldados de acordo com a ordem recebida de Deus. A verdade, queridos, é que aquelas atividades, elas foram testes de fé e paciência. Talvez para alguns foi uma perda de tempo, gastar uma semana inteira para tomar uma cidade. Mas Deus estava ensinando o seu povo a ser paciente e obediente a Ele pela fé. Não tinha sentido vencer aquela batalha dando voltas na cidade, mas também não tinha sentido atravessar o Mar Vermelho, não tinha sentido cair comida do céu, não tinha sentido sair água da rocha, não tinha sentido o rio parar de correr para que o povo precisasse passar. Não tinha sentido Davi vencer um gigante com uma funda e uma pedrinha. Não tinha sentido Gideão vencer mais de 100.000 soldados com 300 homens. Não tinha sentido. Um homem andar sobre as águas. Não tinha sentido. O que você precisa entender, queridos, é que o que move a igreja é a fé que ela tem e ela deposita em Jesus Cristo, Senhor. E nós vamos avançar ainda mais pela fé. Então você precisa tirar os seus olhos do natural e enxergar o sobrenatural. Você precisa ver além do que os seus olhos podem ver. Faça como Davi. Tire essa armadura que está te atrapalhando. Porque quando Davi falou que ia vencer o gigante, Saul colocou a armadura dele em Davi e falou assim, vai lá. E Davi não conseguiu nem andar com a armadura tão grande para ele. Saul era um dos homens mais altos do reino e Davi era pequenininho. Talvez você esteja cheio de coisas, tentando carregar uma armadura que não é sua, ou tentando carregar tanta coisa, que Deus está dizendo, filho, larga isso. Eu tenho algo novo para você. Mas para isso você precisa largar essa armadura para trás. Venha vulnerável, porque de forma vulnerável eu vou tratar o seu coração. Meus irmãos, ainda há muita coisa para fazer. E esse segundo princípio diz que nós avançaremos pela fé. Nós precisamos ter fé, porque nós não somos uma empresa. Igreja não se abre, igreja nasce. E esta igreja nasceu porque Deus deu vida a ela. Agora é pela fé que nós vamos crescer e avançar ainda mais. É pela fé, querido, não pela força, não por dinheiro. Ela cresce é pela fé. Por isso, queridos, que eu convido você hoje, Igreja Batista Betânia, você que está aqui conosco, visitantes, amigos, irmãos, nós vamos atravessar e nós vamos fazer ainda grandes coisas pela fé. Pela fé em Jesus Cristo do Senhor. Porque eles só conseguiram derrubar aquelas muralhas pela fé. Só que você precisa entender uma coisa. Deus nunca se apressa e nunca chega atrasado. Ele sabe o tempo certo de agir. Apenas tenha fé. Deposite no Senhor a sua fé. As coisas estão difíceis? Lembre-se que o mesmo Deus que criou os céus e da terra,
que fez todos esses milagres que você já ouviu até agora, é o Deus que você serve. E Ele pode fazer maravilhas ainda maiores na sua família, na sua casa, na sua vida, se você tiver fé. Amém? Segundo princípio, faremos ainda coisas maiores pela fé. Terceiro e último que eu falei com você que eu não ia demorar hoje. Um terceiro princípio que nós precisamos carregar, que nós precisamos levar para as nossas vidas, é esse: ser fiel a Deus em todas as suas ordens. Nós precisamos dar fidelidade ao Senhor diante de todas as suas ordens. Eu quero citar 3 ordens que Deus deu para Josué e para Israel nesse tempo, e nós vamos fechar depois. Uma dessas primeiras ordens foi essa: dediquem a cidade inteira ao Senhor. Olha o versículo 17 até o 19. Porém a cidade será condenada, é ali tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, presta atenção, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Primeira ordem: dedicar a cidade inteira a Deus. Era comum os soldados daquela época dividirem entre si os despojos da guerra, ou seja, eles entravam e depois que tivessem conquistado a cidade, eles pegavam os bens que eles conseguiam encontrar e dividiam entre si. Era o prêmio por terem conquistado. Mas naquela situação, isso não seria permitido. Sabe por que não? Porque era a primeira cidade que o povo estava conquistando. E a primeira sempre pertence ao Senhor. As primícias são do Senhor. E essa primeira cidade conquistada em Canaã seria oferecida a Deus como primícias das vitórias que viriam pela frente. Era como ofertar a Deus tudo que eles estavam conquistando ali. Tudo pertencia a Deus. Ao fazer isso, eles estavam demonstrando 3 coisas: gratidão, porque eles jamais teriam chegado ali se não fosse Deus. Adoração, entregar as primícias era sinal de entregar o melhor a Deus. E submissão, reconhecendo que Deus era o rei e Ele estava no comando. Chegamos até aqui, e você e eu precisamos ter essa noção. Hoje, nós precisamos dedicar o nosso melhor ao Senhor. Quando começamos esse culto, o que eu falei com você? Dê o seu melhor. Por quê? Porque nós devemos isso a Deus, sempre o melhor. Nós precisamos dedicar o melhor ao nosso Deus em gratidão, porque não chegaríamos aqui se não fosse Ele, em adoração, porque tudo é para a glória dEle, e em submissão, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o Senhor, Ele fez essas coisas através de nós. Não é pelas nossas forças, é pela graça do Senhor. O que você tem feito diante das suas vitórias? O que você tem feito diante das suas vitórias? Eu vejo tantas pessoas que fazem promessas e mais promessas, dizendo que se um dia ganhassem alguma coisa, se uma ação saísse da justiça, se eles aposentassem, se eles recebessem aquilo que eles estavam esperando, eles iriam entregar para o Senhor, eles iriam consagrar o Senhor, eles iriam dar o tempo deles para o Senhor. Pessoas que diziam assim: pastor, quando eu me aposentar, meu tempo vai ser do Senhor, quando acabar minha faculdade, eu não vou deixar mais de participar, quando acabar, e várias promessas. Promessas então da pandemia tem um monte. Quando a pandemia chegou, quantas pessoas falaram: pastor, nunca mais eu falto um culto. Pastor, nunca mais eu deixo de entregar meu dízimo. Pastor, olha, agora eu vou ser fiel. E aonde está essa fidelidade? O que você está fazendo com a sua vitória? Porque, querido, nossas vitórias, elas devem ser entregues ao Senhor. Nossas vitórias devem ser dedicadas ao Senhor, em gratidão, adoração e submissão a Deus, porque é dele, somente dele, e é tudo para ele. Então, nas suas vitórias da vida, não se esqueça
de dedicar primeiro ao Senhor. Lembre-se disso. Uma outra missão que ele deu foi de salvar Raabe e a sua família. Era uma segunda missão que aquele povo recebeu. Na primeira, eles foram bem até um certo ponto, mas isso é papo para outro dia. Nem todos, um homem pegou o que não devia, mas isso é papo para outro dia. A segunda missão era salvar Raabe e sua família. Quem era Raabe, pastor? Raabe era uma moradora de Jericó que ajudou os espias israelitas a fugirem de Jericó. E quando ela os ajudou, ela pediu que eles se lembrassem dela quando eles fossem invadir Jericó. E Deus garantiu que ela seria salva. Foi a única de Jericó salva junto da sua família, a única. Jericó estava condenada ao julgamento, mas Raabe foi salva pela graça de Deus. E quem a resgatou foi Israel, o povo de Deus. Presta atenção. Assim também o mundo está condenado ao julgamento. Mas há muitas pessoas aí fora que serão alcançados pela graça de Deus. E devemos ser nós, a igreja de Cristo, o seu povo, que devemos ir lá resgatar essas pessoas que estão sendo salvas por Cristo Jesus. Está entendendo isso? Nossa missão é fazer discípulos. Nossa missão é levar o evangelho a todas as pessoas. Nossa missão é resgate. É Deus nos encaminhando para resgatar aqueles que Ele está salvando lá fora e trazer para cá. Para que aqui ela possa ser discipulada, ensinada, curada, restaurada. E então ela possa sair também e buscar outros para cá. Essa é a nossa missão, irmãos. Essa é a missão da igreja. E esta é a ordem que nós precisamos ser fiéis. Ovelha gera ovelha. Nós precisamos ir lá fora resgatar aqueles que estão sendo salvos pelo Senhor Jesus. É nossa missão. O que geralmente a gente faz? A gente abre a porta e espera que alguém entre. Mas a nossa missão é ir lá fora e trazê-los aqui. É isso que nós devemos fazer. Segunda missão daquele povo era ir resgatar uma mulher que foi salva pelo Senhor, pela graça. E bebê, nossa missão não acaba aqui. E nem se resume em construir um templo novo. Nossa missão é sobre vidas. É sobre fazer discípulos. Até não caberem mais neste lugar. E não caberem mais depois que a gente encher para lá. E a gente continuar a missão para outro lugar. Porque Deus vai dar e vai alargar ainda mais as tendas. Se nós continuarmos fazendo tudo para a glória dEle. E buscando resgatar vidas para a salvação de Cristo. Amém, queridos? Sejamos fiéis. Tem muita alma lá fora que nós precisamos resgatar. Estamos juntos? 3. A última ordem que Deus deu foi essa: destruir o inimigo e queimar a cidade. Veja o versículo 21. Destruíram totalmente a fio de espada tudo que havia da cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, tanto bois quanto ovelhas e jumentos. E o 24 diz: porém queimaram a cidade e tudo que havia nela, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Terceira e última ordem que ele deu, e que o povo deveria ser fiel a ela: destruir o inimigo e queimar a cidade. Nossa, pastor, que maldade, né? Tadinhos. Não, filho, você não está entendendo. Você tem que pensar biblicamente. O povo de Jericó era indescritivelmente perverso, rebelde, contrários à palavra de Deus, ímpios, que dedicaram a sua vida inteira a servir o inimigo. E Deus colocou Israel neste mundo para ser canal de bênção e trazer ao mundo o Salvador Jesus Cristo. E o diabo fez de tudo para contaminar aquele povo. E se eles não os eliminassem, eles seriam contaminados por aquele povo iníquo, rebelde e desobediente. Deus estava protegendo o seu povo. Eles não queriam se arrepender. E a prova disso é que uma única mulher se arrependeu. E a que se arrependeu foi salva. Sim ou não? Então Deus não foi mau, Deus foi justo. Porque se houvessem outros arrependidos, estes também seriam salvos. Mas não havia. O julgamento de Deus pairou sobre Jericó.
assim como o julgamento de Deus virá sobre o mundo. E aqueles que não estiverem em Cristo também serão punidos com a morte eterna, como exemplo nós estamos vendo aqui de Jericó. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não vai tolerar a transigência ao pecado na vida do seu povo. Sabe o que isso significa? Que nós precisamos eliminar do nosso meio toda prática pecaminosa, abandonar tudo que não agrada a Deus e queimar, jogar no lixo, queimar tudo. Fazer isso para a glória de Deus. Com pecado não se brinca. Deus leva a sério isso. E Ele não vai tolerar uma vida obstinada pelo pecado. Ou seja, como igreja, esta ordem significa: destrua o pecado e lute contra ele. Não faça vista grossa diante de uma vida de prática rebelde e iníqua, mas busque ser uma igreja pura, santa, que serve a Deus e elimina do seu meio todo pecado, porque o pecado é o nosso maior inimigo, e ele contamina e destrói. Faz sentido? Ser fiel a Deus significa consagrar a Ele o melhor, resgatar as vidas lá fora que são salvas e tirar do nosso meio o pecado, para que Ele não nos contamine, porque não se enganem, o inimigo está furioso com a IBB, e ele vai pegar a brecha que ele puder para fazer-nos desistir. Então, feche as brechas, jogue fora o pecado, arrependa-se, mude, transforme-se diante do Senhor. O único que pode verdadeiramente fazer-nos novas pessoas e novas vidas através de Cristo Jesus. Em tudo isso, sabe o que o povo de Deus viu? O povo de Deus viu a bondade de Deus e a sua fidelidade. Olhando para tudo isso, você não pode negar que em tudo aqui, Deus estava sendo bom e fiel com o seu povo. Aquele povo só chegou ali porque Deus foi bom para com eles. E nós só estamos aqui por causa da bondade de Deus. Feche seus olhos. O que a gente vai fazer agora, pastor? Chegamos. Agora nós vamos lutar em vitória e não pela vitória. Nós vamos avançar ainda mais pela fé. E nós vamos ser fiéis a Deus em todas as suas ordens. E as suas ordens são: ofereça ao Senhor o melhor que você tem. Resgate as almas perdidas, aquelas que Ele está salvando, e livre-se do pecado da sua vida. Chegamos até aqui, mas há muitas coisas ainda por fazer. E em tudo isso, nós podemos ver a bondade de Deus. Feche seus olhos, querido. Ore ao Senhor. Quero convidar você a refletir em tudo que você ouviu e a pensar comigo, queridos, em toda a bondade de Deus sobre a sua e a minha vida. Só chegamos aqui porque Ele foi fiel, e Ele continuará sendo fiel, porque Ele não nega seu próprio caráter, seu próprio atributo. Deus é fiel em todo tempo, e Ele continuará fiel a nós, não por nós, mas por Ele, pelo seu caráter, por quem Ele é. A bondade de Deus está derramada sobre as nossas vidas. Olha o Senhor, agradeça a Ele pela bondade dEle sobre você.
Agradeça a Ele pela fidelidade, por você estar aqui. Talvez você tenha chegado aqui, queridos, e como a Kelly falou no início, sua família foi restaurada neste lugar. Você encontrou o Senhor Jesus aqui, através da pregação do Evangelho. Talvez você viu um milagre acontecer, através da ministração do Espírito Santo na sua vida, através dessa igreja. Você chegou aqui e você pode olhar para trás e ver quantas coisas o Senhor tem feito por você, e por isso você está alegre. Sabe o que é isso? É a bondade de Deus. É a bondade de Deus, e Ele é fiel. Então agradeça, ore, agradeça ao Senhor por você estar aqui, por você fazer parte disso, por você fazer parte desse projeto, por você ser essa igreja que vive em novidade de vida e que busca servir o Senhor da melhor maneira possível. Sabe por quê? Porque Ele é fiel em todo tempo. Pastor, Deus faz as coisas, né? E foge do nosso propósito. E teve uma mãe que me procurou e ela falou que o filho dela aceitou Jesus. E Amém. Ela queria que nós viéssemos aqui, queria convidar essa família. A gente vai estar orando por ele. Glória a Deus. Porque ele entendeu o real motivo. E quando a gente se entrega a nossa vida para Jesus, ficou com vergonha? Ficou com vergonha? Mas eu gostaria que a mãe levantasse para a gente estar orando pela vida dele. Aquele menino jovem lindo, pode estar vindo aqui à frente. Glória a Deus. Aproveitando esse momento, queridos, alguém mais aqui nesse lugar que decidiu também, quer entregar sua vida para Cristo? Se você quiser fazer isso, vem para cá. Vem aqui na frente. Se por acaso você se sentiu tocado, você está aqui com a gente, criança, adulto, seja lá quem for, se você sentiu, pode vir. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma menina aqui à frente, uma irmã aqui para abraçar essa adolescente. Vem cá, chegando. Há mais alguém? Como é que Deus faz as coisas, né? Oh, Pai, glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Vamos orar por eles, queridos. Vamos fechar nossos olhos. Já voltou ali o garotão, mas a gente vai orar assim mesmo. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus e consagrar essas vidas ao Senhor. Pai, o Senhor nos surpreende cada vez mais. Geralmente a gente fica tão preocupado em fazer apelos, em pregações mais evangelísticas, mas o Senhor salva da maneira como o Senhor quer. E ó Deus, nós queremos te adorar nesse momento pela vida desses duas crianças, adolescentes que estão aqui, Deus, vindo à frente entregar sua vida ao Senhor Jesus, que de uma forma muito sobrenatural e voluntária reconheceram, Deus, a grandeza do Senhor nas suas vidas, e aqui estão dizendo que querem servi-lo por toda a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que os abençoe, que o Senhor os guarde, o Senhor esteja com eles em todo o tempo, fortalecendo a sua fé, e que eles saibam que como igreja nós estamos aqui juntos para ajudá-los, para levá-los a caminhar uma vida ao lado do Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos. Abençoe-os, ó Deus, agora, e eu os entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Rodrigo, depois pega o contato deles pra gente. Fechou? Tá bom. Gente, tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Então, agora só para terminar, vamos comer, agora é festa lá fora. quero agradecer ao pastor Caleb pela sua presença aqui com a gente. Deus abençoe sua vida, tá? Obrigado mesmo pelo carinho, por ter vindo aqui com a gente. Vamos orar, e na hora que eu for dizer a bênção apostólica, eu vou fazer em árabe para que você guarde esse dia no seu coração
de fato, dessa noite toda especial que o Senhor preparou para vocês da comunidade Batista Betânia aqui de São Luís. Amém? Vamos orar. Deus, a gente quer te agradecer pelo banquete espiritual dessa noite. Nós estamos agradecidos pela história dessa igreja, por tudo que o Senhor já fez. Mas, Senhor, a gente está muito animado de saber o que vem pela frente, Deus. A gente sabe que o Senhor vai fazer coisas grandes, vai usar esse templo, vai usar esse lugar, Deus, para juntar mais pessoas, como o Senhor já mostrou para a igreja hoje, que já está pequeno o lugar. Por favor, Deus, continue cuidando dessa comunidade e levantando as pessoas aqui que ainda não acreditam nisso, para que eles possam daqui para frente mudar de ideia e fazer parte dessa coisa espiritual que o Senhor tem derramado nesse bairro, nessa cidade, nessa região. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus que é bom e todo poderoso, e as consolações do Espírito Santo, esteja com o povo de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Estamos terminando. Nos encontraremos lá fora para essa festa maravilhosa. Vamos juntos.